Você sabe como as eleições afetam a economia de um país? O Brasil acabou de passar por uma disputa presidencial acirrada, tendo cada urna contabilizada sido importante para determinar o resultado. Apesar das eleições terem se encerrado, a dúvida acerca do impacto que um período eleitoral gera na economia dos países permanece em evidência. Afinal, a economia realmente sente o efeito das eleições? E qual a relação disso para o dia a dia das empresas? Eleições e contratações. O período que antecede as eleições, sobretudo em países emergentes e desenvolvidos, causa um clima de instabilidade entre os investidores, o que, por consequência, gera o desaceleramento da economia. Seguindo a cadeia de acontecimentos relacionada à baixa dos investimentos, a tendência também é o refreamento das contratações durante o período eleitoral. Além disso, o cenário de instabilidade também contribui para a apreensão do devedor acerca da possibilidade de diminuição do crédito. E quanto ao investimento? Como vimos, o período eleitoral é um momento de instabilidade, sendo os investidores um dos grupos mais afetados pelas dinâmicas da economia neste contexto, sobretudo pela volatilidade das ações. Sendo assim, é recomendado que haja cautela ao investir em novos negócios nesse momento, sendo necessário ao investidor avaliar a possibilidade de consolidação do negócio no pós-eleição. Então, a relação no Brasil entre Ibovespa e dólar. Durante o período eleitoral, considerando do momento de pré-campanha à consolidação da eleição, o índice Ibovespa apresenta flutuações que podem ser negativas ou positivas, considerando fatores como pesquisas de intenção de votos e a análise de propostas referentes à economia pelos candidatos. Tais flutuações se tornam menos acentuadas caso haja um segundo turno, ou seja, à medida que as opções de candidatos se estreitam, é possível uma melhor previsão acerca do futuro do mercado financeiro. E quanto ao consumo? Por significar uma situação de incerteza acerca dos destinos do país, o período eleitoral costuma ser um momento de aumento ou diminuição do consumo, estando condicionado às tendências eleitorais que apontam para um aumento ou retração da economia no futuro. E o poder da economia junto com a intenção de voto? As promessas que um candidato faz sobre os aspectos financeiros e o poder de compra da população geralmente falam mais alto do que sua própria posição ideológica na intenção de voto. E esse fenômeno é observado não apenas no Brasil, mas no mundo de maneira geral. Considerando o peso que a economia tem sobre a intenção de voto, apesar de haver um clima instável, ocorrem incentivos nos períodos próximos às eleições como artifício de evitar possíveis déficits econômicos no país, através de um crescimento artificial, que em geral é perdido no ano pós-eleição. Nesse sentido, há o aumento da emissão da moeda, a compra de títulos públicos e o incentivo à manutenção de empregos, que posteriormente são substituídos pela estagnação econômica e pelo processo inflacionário. Ainda, um padrão observado nas eleições democráticas ao redor do mundo é que, apesar da economia ser um princípio determinante de angariação de votos, dificilmente os candidatos irão determinar especificamente soluções para os principais problemas econômicos do país, se detendo a falar de maneira mais ampla e genérica. Essa é uma ferramenta comumente utilizada para a manutenção dos ânimos do mercado financeiro nacional, já que quaisquer manifestações podem ser interpretadas como benéficas ou maléficas ao eleitor e ao desenvolvimento do país, incentivando ou retraindo as ações do mercado. O economista Leonardo Trevisan, ao falar no portal Trendings da ESPM, utiliza o exemplo estadunidense para tratar deste aspecto. Ninguém quer perder voto, correr o risco de falar o que o eleitor não quer ouvir, reforça. Tendo como exemplo a última eleição dos Estados Unidos em relação ao desemprego, o discurso base se concentrava em defender a democracia e devolver emprego aos americanos. Mas como? As pessoas não questionam. E as empresas? Cada um dos pontos mencionados está diretamente relacionado ao impacto do período das eleições sobre o desenvolvimento empresarial. O cenário de instabilidade afeta as decisões relativas às empresas, sejam elas compras, aquisição de bens, demissão ou geração de empregos. Lembre-se, apesar de ser um período instável, a economia é uma máquina em constante movimentação, assim como as empresas. A estagnação significa o refreamento de ganhos, portanto, durante o período eleitoral, mais que nunca, as empresas se mantêm atentas às principais tendências que movimentam as estruturas comerciais e acionárias do país. Então, se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de seguir o Educabege, que vamos trazer mais informação para você sempre. Até a próxima!